Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje nós vamos estar juntos orando, liberando uma palavra de bênção sobre as suas vidas, para que vocês sejam valentes de guerra contra as trevas, sejam realmente vencedores, que vocês aprendam a lutar, a guerrear e a ter vitória. Amém, queridos? Muito bom dia. Tudo bem, queridos? Hoje nós estamos aí completando mais um momento de oração contra as trevas. Temos trabalhado isso a semana inteira. Eu quero abençoar a sua vida e dizer que existe uma vitória de Deus para cada um de vocês. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto ESO de Libertação e Batalha Espiritual. Quero ensinar você hoje a respeito de combatentes valentes que vencem as trevas. A palavra de Deus diz pra gente em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, que era o seu discípulo, diz assim: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ele fala: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O apóstolo Paulo fala para aquele pastor, jovem pastor Timóteo, que existe sim um bom combate, existe também o bom soldado de Jesus Cristo, existe uma guerra na qual nós fomos alistados para ela, e diz que nós devemos ser premiados, coroados, receber as medalhas militares de vitória quando nós usamos na guerra espiritual as leis do Senhor. O livro do Deuteronômio, capítulo 20 e também o capítulo 23, falam sobre leis de guerra espiritual. Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 20, de 1 a 4, é o quinto livro da Bíblia lá no Antigo Testamento. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, você sabe muito bem que os nossos inimigos são espirituais. Você tem inimigos espirituais, é por isso que a oração é de guerra espiritual. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhe dar vitória. Deuteronômio 20, ele fala e traz para cada um de nós uma noção muito clara de que existe uma guerra espiritual contra inimigos de Deus e que Deus está com a gente em toda a guerra, ainda que você ache: não, pastor, porque o demônio é mais forte, porque aquele demônio, o mais poderoso na verdade é o Senhor. O Senhor é Deus e demônios são apenas pequenas criaturas que se revoltaram contra Deus e por isso se tornaram demônios. Então a primeira coisa que eu aprendi na minha vida como militar, eu fui oficial da Força Aérea e ainda estou na reserva por mais de 30 anos, é que você não consegue enfrentar um inimigo maior do que você. Você não enfrenta inimigo grande com uma arma pequena. 1 Samuel 13 diz que naquele tempo de guerra não havia o único ferreiro e os próprios inimigos não queriam que os judeus fizessem espadas e lanças. Para quê? Para que no dia da batalha nenhum soldado tivesse em sua mão uma espada ou lança. Jesus diz: se você não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Então lembre-se disso. A guerra contra o mal deve ser vencida por valentes que usam a palavra de Deus, a espada de Deus como arma. Se você for lutar contra um inimigo espiritual com armas carnais, você vai ser derrotado. Então use sempre a palavra de Deus, a promessa de Deus. Existe uma promessa profética sobre a tua vida. Jesus diz: pisarão serpentes e escorpiões de todo o poder do maligno e nenhum dano vos fará. Segundo lugar, você é a própria arma poderosa de Deus. Você é o poder, em ti está o poder de Deus para vencer o mal, aonde quer que você vá. Jeremias 51, 20 diz: você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações. Com você eu destruo reinos. Com você eu despedaço o cavalo e o cavaleiro. Com você eu despedaço o carro de guerra e o seu cavaleiro. Então, não existe arma mais poderosa do que você, do que a tua fé, do que a tua vontade de vencer. Porque se você avançar contra o inimigo, que já foi destronado pelo Senhor, no poder de Deus, você vai derrubá-lo. Davi, ele diz para o gigante Golias: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Número 3, haja sempre como caçador e nunca como caça. Essa é uma chamada lei da selva, ou uma lei de guerra e de vitória na selva. Todo combatente que fez guerra na selva sabe que você deve agir como um caçador e não como caça. Romanos 8,15 diz: não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo, mas recebeste
o espírito de adoção de filhos. O que ele está dizendo é o seguinte, que você é filho de Deus. Então você tem as armas, as mesmas armas que Jesus tinha e teve e tem para derrotar o inimigo. Então você nunca deve agir como caça, não como vítima, mas como vencedor e como caçador. Número 4, não faça paz com o inimigo. Não se confraternize nem com o inimigo, nem com o pecado. Romanos 6,12 diz: não permitam que o pecado estabeleça qualquer poder sobre seus corpos mortais, fazendo vocês cederem às suas luxúrias. Nem entreguem partes do seu corpo como se fossem armas do mal para propósitos do diabo, mas como homens valentes, resgatados da morte certa, coloque-se nas mãos de Deus como armas do bem para os seus próprios propósitos. Número 5, vitória é um galardão apenas para corajosos. 1 Josué capítulo 19 diz: seja forte e corajoso. O seu Deus vai estar com você. A vitória não é para medrosos, não é para tímidos. A vitória é para homens e mulheres que resolvem se levantar e vencer. Por quê? Porque Deus não deu pra gente um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Número 6, se você quer ser um valente no combate e na vitória, nunca abandone a sua trincheira. Nós não estamos autorizados a desistir das guerras que Deus levanta e nos coloca no meio delas. Se o problema é na sua casa, você, homem de fé, mulher de fé, você não deve abandonar sua trincheira. Não abandone seu cônjuge. Não abandone a vitória que Deus quer dar para você. Não abandone seus filhos. Não abandone os projetos e os sonhos de Deus e os sonhos que Deus colocou no seu coração. A palavra de Deus fala de homens e mulheres que nunca abandonaram os seus postos de combate. E é por isso que o Senhor concedeu grande vitória em nome de Jesus. Número 7, uma lei de guerra espiritual. Você deve se defender atacando. Então, você tem um capacete de defesa, o capacete da salvação. Você tem as botas da prontidão do evangelho da paz. É de defesa para você não pisar com o seu pé nas estacas envenenadas do inimigo. Você tem o escudo da fé e você apaga as flechas inflamadas do diabo. Você tem o peitoral da justiça que impede que o mal te toque, mas você deve atacar com a espada do Espírito. A palavra de Deus diz em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra questão, você é valente de guerra. O treinamento difícil é que faz a guerra fácil. Quando você quer receber uma coroa, nós estamos vivendo aí tempos de Olimpíadas, é o treinamento difícil que faz com que você chegue ao pódio da vitória. Muita gente reclama, por que Deus? Por que isso acontece comigo? Por que eu estou vivendo esse momento? Deus está treinando você para vencer em guerra espiritual. Então lembre-se, treinamento difícil é que faz a guerra fácil. Quando você sair desse tempo de treinamento, desse deserto, Deus vai te dar a garantia da tua vitória. Então quando você lutar, nunca esqueça disso. Deixe o seu suor no campo de treinamento para não deixar seu sangue no campo de batalha. Quero orar pela sua vida. Pastora Fabíola vai orar por você agora, para que você, com essa fé, se torne um valente contra todas as hostes das trevas, em nome de Jesus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Espírito Santo de Deus, queremos, Senhor, nesse dia agora, Pai, colocar cada vida diante do Senhor, pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja os fortalecendo, os encorajando, fazendo deles homens e mulheres valentes, verdadeiros guerreiros do Senhor, que eles estejam todos revestidos de armaduras espirituais, que eles estejam prontos para a batalha em todo tempo, Senhor, estejam alertas, atentos, com os olhos espirituais abertos, Pai, com a Tua palavra guardada no seu coração, que eles sejam, Senhor, verdadeiramente praticantes da Tua palavra e que o reino das trevas recue e não ache nenhum espaço, Senhor, contra a vida deles, que sejam homens, mulheres valentes de Deus, encorajados, fortalecidos, cheios de fé e que nenhuma situação, nenhum mal, nenhuma adversidade que venha sobre a vida deles, Pai, venha, Senhor, a desestimular, desanimar. Senhor, eu repreendo
todo espírito de derrota, todo espírito de fracasso, tudo aquilo que tem impedido eles de ver que é o Senhor quem dá vitória. É no Senhor que nós temos vitória. O Senhor nos comprou, nos resgatou pelo um precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo. E o Senhor nos dá força, o Senhor nos enche de autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum mal, nenhum dano nos fará. Que essa verdade, Senhor, essa verdade, essa palavra, que seja uma palavra encorajadora, não saia da vida deles, mas que eles estejam cheios e revestidos do Senhor para serem verdadeiros valentes, guerreiros e vitoriosos. Deus e Pai querido, eu quero concordar aqui na terra que a tua bênção e teu poder está sobre teus filhos e filhas. Eu quero declarar, colocar sobre eles essa verdade que vem da tua palavra, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Nesse dia, nessa manhã, eu quero levantar pela fé, um exército poderoso, um exército do Senhor Jesus, lavado no sangue de Jesus. Um exército que tem sido cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que não abandonam os seus locais de combate, as suas trincheiras de guerra. Homens e mulheres que avançam, que sabem que o treinamento é difícil, mas que o Senhor está dando uma vitória preciosa às suas mãos. Está preparando-os para vencer batalhas ainda maiores. Eu quero, em nome de Jesus, que todos esses conceitos de guerra espiritual, todas essas verdades bíblicas, tire o medo do coração dos teus filhos. Eles não receberam o espírito de covardia e nem de medo, mas o espírito da prudência e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Eu os constituo assim, eu libero sobre cada homem e mulher que tem nos seguido a bênção, a armadura, a fortaleza e a musculatura espiritual, para que o inferno seja derrotado diante dos seus olhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Pega essa palavra, guarda no teu coração, multiplica, transmite essa palavra, essa oração para gente que está enfraquecida, amedrontada. Transmita essa fé para as pessoas em nome de Jesus. Amém? Se você quiser continuar crescendo conosco, nos siga aqui no canal Osvaldo Lobo, se inscreva, clique aqui no sininho, tem aqui do lado para você receber as notificações e deixa o teu like, amém? Os nossos cursos estão sempre lá na plataforma cursos.pastorlobo.com. Fica com Deus, tenha um bom dia, na paz do Senhor e na vitória de Jesus Cristo. Deus te abençoe, queridos. Tenha um dia abençoado.